Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Separei para vocês nessa rodada 10 jogos, tá? A gente vai ter bastante jogos, galera, e já deixando claro aqui para vocês, vão ter muitos jogos aí do estadual, né? Todos os jogos aí de estaduais aí, a maioria, né? Campeonato Baiano, Mineiro, Carioca, vamos ter muitos jogos aí desses estaduais, mas a princípio eu não vou estar colocando muitos jogos dos estaduais nesse vídeo não, porque as equipes estão colocando aí time sub-20, time reserva, então nesse início aí de estadual a gente vai estar deixando esses jogos um pouco off, tá? Aí a partir da segunda, terceira rodada a gente já começa a trabalhar com esses jogos dos estaduais, tá show? Lembrando também aí que no final do vídeo vou estar deixando o bilhete pronto, bilhete de alavancagem e também um bingo para vocês, tá show? Em troca disso, já vai deixando aquele like aí para fortalecer o trabalho, tá, galera? O like aí é muito importante. Lembrando que o like aí vai ajudar no engajamento, né? Para esse vídeo chegar para mais pessoas. Então vamos tentar pegar pelo menos 400 likes nesse vídeo aí, conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho que tem do lado para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E deixa também seu comentário. Os jogos que a gente vai ter nessa rodada aqui de quarta-feira, galera, a gente vai ter aqui, ó, Campeonato Alemão, Bundesliga, vamos ter Campeonato da Escócia, Premiership, Campeonato Italiano Série A, Copa do Rei da Espanha, Copa da Liga Inglesa, Taça de Portugal, Campeonato Carioca, né, Taça Guanabara, Campeonato Paulista e o Gauchão, né, Campeonato Gaúcho aí também nessa rodada. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, né? Lembrando que o nosso jogo já começa tudo tarde, né? 4h30 da tarde, nosso primeiro jogo aqui. Campeonato Alemão Bundesliga, rodada 17. A gente vai ter o Colônia jogando em casa contra o poderoso Bayern de Munique, né? 4h30 da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada na classificação. Bayern de Munique líder mais do que nunca, né? 44 pontos, ainda não perdeu. 14 vitórias e 2 empates, né? Campanha sensacional aí do Bayern de Munique, que tem 63 gols marcados em 16 partidas. Cara, troço absurdo, né? Artilheiro não precisa nem dizer quem é, né? Harry Kane só com 20 gols aí, né? Isso em 16 partidas o cara já tem 20 gols, né? Esse cara é um absurdo. Do outro lado aí a gente tem o time da casa, o Colônia, em 11º lugar, com 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, somando 17 pontos. Não venceu nos últimos 5 jogos, né? 3 empates e 2 derrotas. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver 4 vitórias do Bayern de Munique e 1 empate, tá? Acredito que é jogo muito favorável aí pro Bayern vencer tranquilo, tá? Pagando uma odd de 1,26. A gente pode estar usando aqui o handicap asiático, né? Então aqui a gente vai com a primeira opção com a dica fora, menos um handicap asiático. E a segunda opção, mais de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Bayern de Munique. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Escócia, vamos ter aí o Hearts, né, que é a surpresa do Campeonato da Escócia até o momento, ficando à frente de Celtic e Rangers, né, que são equipes aí que sempre conquistam esse título escocês, né, e do outro lado a gente tem o St. Mirren. 4h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 17. Até o momento o Hearts, líder do campeonato aí de forma isolada, 47 pontos, né? Vencendo esse jogo vai a 50 pontos, né? E abre 6 pontos de vantagem para o vice-líder, que é o Rangers, né? O Celtic também vai jogar nessa rodada, tem 41 pontos, então pode chegar a 44. E com isso aí, o time do Hearts, né, vai manter aí 6 pontos de vantagem, que é muito importante aí para essa caminhada para tentar conquistar o título, tá? Lembrando que do primeiro ao sexto vai para o grupo de disputa do título, tá, galera? Então o Hearts não vai ser campeão aqui não, ainda tem mais jogos, né? Mas ele abrindo uma vantagem aí é muito importante. St. Mirren, por sua vez, aí 10º colocado, vai brigar aí para nesse grupo de rebaixamento, né? Dificilmente vai conseguir sair, mas vai tentar aí pelo menos abrir uma pontuação aí para ficar longe aí do penúltimo e do último lugar, que são os dois últimos que são rebaixados, né? Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Hearts venceu 2 vezes e empatou 3, né? Mas pelo momento que vai vivendo essa equipe é favorito demais, né? Para vencer. Pagando uma odd de 1,45, uma odd muito boa. A gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? O Hearts para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 por Hearts. Agora vamos aqui para o Campeonato Italiano, Série A, vamos ter a rodada 16 e a gente vai ter aqui a Inter de Milão jogando em casa contra o Lecce. 4h45 da tarde esse jogo.
Inter que ainda continua líder do campeonato, né? Mesmo tropeçando na última rodada, empatando contra o Napoli, continua na liderança com 43 pontos. Vice-líder que é o Milan, né? Que tem 40 pontos e pode chegar a 43 pontos, mas mesmo assim não passa pelo saldo de gol, tá, galera? E do outro lado a gente tem o Lecce que tá brigando para não ser rebaixado, né? 4 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, somando 17 pontos aí. É o primeiro fora da zona do rebaixamento, né? Até o momento fica na frente apenas da Fiorentina. Os últimos 5 jogos da Inter, 3 vitórias e 2 empates. E os últimos 5 jogos do Lecce, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Confronto direto só deu Inter, né? 5 vitórias, na verdade, né, da Inter de Milão nesses últimos 5 jogos. A odd para Inter vencer, galera, tá 1,16. Na minha opinião, o Inter vai com tudo em busca dessa vitória aí. E torcer para um tropeço do Milan também, que é importante, né? Então aqui a primeira opção, casa vence no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para Inter. Agora vamos aqui para a Copa do Rei da Espanha, vamos ter aqui o Albacete contra Real Madrid. 5 horas da tarde esse jogo válido aí pelas oitavas de final, né? E a gente vai dar uma olhada aqui, né? Nos últimos 5 jogos do Albacete, que é uma equipe da segunda divisão, a equipe conquistou 3 empates e 2 derrotas, né? Não venceu nesses últimos 5 jogos. E do outro lado, o Real Madrid com 4 vitórias e 1 derrota aí pro seu rival na final da Supercopa da Espanha, né? Barcelona aí que vem sendo uma pedra no sapato aí do Real Madrid, né? Essa rivalidade grande, mas o Barcelona tem levado a melhor aí nos últimos confrontos, né? Então não sei se isso vai afetar o psicológico do Real Madrid, acredito que não. E também é um jogo teoricamente fácil, especialmente o Real Madrid jogando contra o Albacete, que não perdeu, né, nos últimos 5 confrontos diretos aqui. Tá certo que a última vez que eles se enfrentaram foi pela... assim, jogos oficialmente foi pelo Campeonato Espanhol de 2005, cara, a La Liga de 2005. Então, assim, 21 anos depois eles estão se enfrentando aí novamente aí pela Copa do Rei, né? Obviamente que teve um amistoso em 2024, mas eu nem considero, né? Mas falando em de liga assim, foi lá em 2005, tá? Aqui, galera, a gente vai ver a odd aqui pro Real Madrid vencer, tá pagando 1,27. A gente pode estar pegando aqui a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Para bater 3 gols ou mais nesse jogo. E a segunda opção, fora menos 1 handicap asiático. É possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Real Madrid. Agora vamos aqui para um grande clássico aqui da Copa da Liga Inglesa, né? Semifinal aí, jogo entre Chelsea e Arsenal. 5 horas da tarde esse jogo. O primeiro jogo vai ser em Stamford Bridge, né? Em casa aí do Chelsea. Lembrando que é jogo de ida e volta, né? Então o primeiro jogo Chelsea jogando em casa e vai tentar aí fazer um bom resultado, porque sabe que jogar lá na casa do Arsenal é complicado, né? O Chelsea que nos últimos 5 jogos aí conquistou apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Não é a campanha tão boa, enquanto o Arsenal 4 vitórias e 1 empate. Confronto direto, 2 vitórias do Arsenal e 3 empates aí nesses últimos 5 jogos. A odd pro Chelsea vencer, galera, 3,25, enquanto tá pagando uma odd de 2,25, 2,30 pro Arsenal vencer. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica fora mais de meio gol, né? O Arsenal para marcar um gol independente do resultado final, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Acredito que o Arsenal vai surpreender e vai vencer fora de casa aí contra o Chelsea. Agora, próximo jogo aqui, vamos ter um clássico aqui nas quartas de final da Taça de Portugal, né? Poderia ser muito bem uma final, mas acabou que bateu aí nessas quartas de final o jogo entre Porto e Benfica. 5h45 da tarde esse jogo único, tá, galera? E os últimos 5 jogos do Porto, 5 vitórias seguidas, tá numa sequência maravilhosa, né? E o Benfica, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto, o Benfica costuma levar melhor, né? São 3 vitórias do Benfica, 1 vitória do Porto e 1 empate, né? Então, pelo equilíbrio que tem nesse confronto direto e pelo momento que o Porto vai vivendo, que é um momento muito bom, né? Líder do Campeonato Português, por sinal, a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica ambos marcam, né? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Porto. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Agora a gente vai ter aqui os jogos dos estaduais. Primeiro jogo aqui, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, né? Primeira rodada aí, né? O primeiro jogo pro Fluminense, que vai estar jogando aí contra o Madureira, né? 7 horas da noite. Fluminense que está aqui nesse grupo A, onde tem Vasco, Portuguesa, que já jogou e empatou com o Flamengo, né? Volta Redonda, Bangu e Sampaio Correia. E do outro lado, o Madureira está aqui no grupo do Flamengo, Botafogo, Boa Vista, Nova Iguaçu e Maricá. Teoricamente é um grupo tranquilo para o Fluminense se classificar
classificar, especialmente que são 4 que se classificam, né? E os últimos 5 jogos aqui do Fluminense, né? Se for pegar aí Copa do Brasil e final do Brasileirão do ano passado, são 3 vitórias, um empate e uma derrota apenas, né? E do outro lado aqui a gente tem o Madureira aí, que participou aí dessa Copa Rei, né? Que é uma Copa aí dos times carioca. Foram 4 derrotas e uma vitória apenas, né? Confronto direto aqui, Fluminense venceu 4 vezes e empatou uma, né? E a maioria dos jogos não costuma bater muitos gols, especialmente se tratando aqui de uma estreia, acredito que também é jogo interessante para o mercado under, tá, galera? A primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica Casa Vence, né? Pagando 1,80. Possivelmente o Fluminense deve poupar alguns jogadores importantes, né? Mas acredito que mesmo assim vai vencer o Fluminense, tá? Casa Vence é a nossa primeira opção. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Casa, 1-0 Fluminense, talvez um 2-0. Agora vamos aqui para o Campeonato Paulista, vamos ter um clássico, né? Palmeiras e Santos, 7h30 da noite, esse jogo aí válido pela segunda rodada. Duas equipes que iniciaram com o pé direito, né? O Santos venceu por 2-1 o time do Novo Horizontino e o Palmeiras venceu aí por 1-0 a Portuguesa, um placarzinho bem magro, né? Então duas equipes que começaram vencendo. No confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, o Palmeiras venceu 3 vezes e o Santos venceu 2, né? Então, assim, querendo ou não, tem um equilíbriozinho aí nesse confronto direto. A odd pro Palmeiras vencer aqui, né, que vai estar jogando em casa, tá pagando 1,82, 1,78 e uma odd de 4,50 em média aí pro time do Santos vencer. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras, talvez um empate de 1-1. Agora, próximo jogo aqui dos estaduais, a gente vai ter mais um jogo da Carioca, né? Vamos ter Bangu contra o Flamengo, lembrando que já é o segundo jogo do Flamengo, né? Porque o jogo que era para acontecer na rodada 5, se eu não me engano, 4 ou 5, foi adiantado, né? Então acabou que rolou aí Flamengo e... foi quem mesmo? Flamengo e Portuguesa. Então acabou que esse jogo foi adiado, né? O Bangu vai ser seu primeiro jogo, né? Então só Flamengo e Portuguesa que jogou até o momento. Grupo aqui do Bangu é o grupo aqui do Vasco Fluminense, né? E as outras equipes. E o grupo do Flamengo aqui, Flamengo Botafogo e as outras equipes aqui que a gente citou anteriormente, né? A odd aqui pro Flamengo vencer, galera, tá 2,12. Lembrando que o Flamengo deve ir com o time sub-20 novamente, né? Vai estar preservando aí os seus titulares. E uma odd de 3,40 aí para o time do Bangu vencer. O confronto direto aqui entre essas duas equipes, o Flamengo venceu 4 vezes e empatou uma, né? Então, assim, acredito que é jogo interessante aí para o mercado de gols. Primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar mais um empate aí de 1-1, tá? Pelo fato da molecada aí que tá jogando, acredito que o empate aqui é bem provável de acontecer. Talvez um 2-1 Flamengo. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter o Gauchão, né? Campeonato Gaúcho aí, segunda rodada. A gente vai ter o Grêmio jogando em casa contra o São José. 9h30 da noite esse jogo, né? Na estreia, o Grêmio venceu o seu jogo, né? Venceu tranquilo aí, 4-0 para cima do Avenida. Enquanto o time do São José acabou empatando com o Inter Santa Maria, um empate de 0-0. No confronto direto entre Grêmio e São José, galera, a gente vai ver aí que são 4 vitórias do Grêmio e um empate, né, nesses últimos 5 jogos. A odd pro Grêmio vencer tá pagando 1,31 para bilhete, assim, um bilhetezinho, uma dupla, é interessante demais essa odd, tá, galera? E a gente vai estar pegando essa primeira opção, a dica Casa Vence, né? Quem quiser pegar uma odd melhor, Casa menos um handicap asiático é uma opção interessante. A segunda opção aqui a gente pode estar pegando aqui, galera, Casa mais de um gol e meio, tá? O Grêmio para marcar 2 gols ou mais aí, dependendo do resultado final. Obviamente que a gente vai torcer para que seja uma vitória para o Grêmio para a gente acertar os dois palpites, né? Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 Casa, 2-0 para o Grêmio, talvez um 3-0. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito aí nessa rodada, tá? E agora eu vou deixar para vocês os bilhetes, né, que eu prometi aí no começo do vídeo. E o nosso bilhete da rodada de quarta-feira ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para a rodada aqui de quarta-feira, a gente vai com 3 jogos, né? Primeiro jogo aqui, Campeonato Alemão, Colônia contra o Bayern de Munique, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato da Escócia, jogo entre Hertz e St. Mirren, a gente pegou aqui vitória simples do Hertz. E o terceiro jogo, Copa da Liga Inglesa, jogo entre Chelsea e Arsenal, a gente colocou o Arsenal para marcar um gol aí, dependente do resultado final. Aí a gente teve uma odd aqui, galera, de 2,16. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$216,08.
esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos. Primeiro jogo aqui, Colônia e Bayern de Munique, a gente colocou aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Segundo jogo, Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Arsenal, a gente colocou aqui o time do Chelsea para ter um escanteio pelo menos no primeiro tempo, tá? Um escanteio ou mais aí pro Chelsea para dar green. E o terceiro jogo, Porto e Benfica, pela Taça de Portugal, a gente colocou aqui para ter 3 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? Isso de ambas as equipes, né? Então tem que ter 3 escanteios aí no primeiro tempo ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,52, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$152,38. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês aí o nosso super bingo dessa quarta, tá? E ele ficou desse jeito, ó. No nosso super bingo aqui a gente pegou o primeiro jogo, galera. A gente vai com um bingo aqui com 6 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Colônia e Bayern de Munique, a gente colocou o Bayern de Munique para vencer o primeiro tempo. Aí o segundo jogo, Campeonato Italiano, Inter de Milão e Lecce, a gente botou Inter de Milão para ganhar o primeiro tempo. Aí o terceiro jogo aqui, Copa do Rei, jogo entre Albacete e Real Madrid, mais de 2 gols e meio na partida. Aí Taça de Portugal, Porto e Benfica, a gente colocou mais de 1 gol e meio na partida. Aí o quinto jogo, Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos, mais de 1 gol e meio na partida também. E o último jogo aqui, Campeonato Gaúcho, Grêmio e São José, a gente colocou Grêmio menos 1 handicap asiático, né? No caso o Grêmio para ganhar com 2 gols de diferença ou mais. No final a gente teve uma odd aqui, galera, de 8,64, né? Ficou uma oddzinha aí muito top. E sempre lembrando a vocês aí que bilhetezinho é pra gente colocar aquele famoso troco do pão, tá? No máximo 1% da sua banca, pra gente tentar acertar uma odd alta e alavancar aí nossa banca, tá show? Sempre tendo aí responsabilidade, controle emocional e principalmente gestão de banca, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, né, dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar aqui para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar aí o BetGreen, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!